Já estou aqui. Gravação iniciada. Nós tivemos um problema, o relator estava relatando o voto, o processo dos itens 102 e 103 da pauta, PIP Engenharia. Os temas são os mesmos, então a relatoria de um aproveita ambos. E o relator estava no meio do voto comentando a respeito do indeferimento da DRJ. Pagando, você pode continuar de onde você parou, faz o resumo aí. Não, eu, continuando, eu parei no desta feita, ou sendo assim, tendo em vista a precariedade da prova da origem, acho que tem microfone aberto, presidente. Ou, vocês estão me escutando? Estamos ouvindo bem, o microfone estiver aberto, feche, por favor. Sendo assim, tendo em vista a precariedade da prova da origem, inexistência de certeza e liquidez do crédito, entendo que o acordo recorrido deve ser mantido em seus termos e, para evitar repetições, adota as razões do fundamento do voto da RJ. Passando ao final, E você transcreveu aí. Passando ao final, depois de tudo que eu li anteriormente, sendo assim, tendo em vista que a recorrente não conseguiu comprovar a existência do crédito prediado, entendo que o acordo recorrido e o despacho decisório devem ser mantidos em seus termos. Eu conheço e nego o provimento ao recurso. Pagando, os dois processos são exatamente iguais, que evidentemente com as características de cada um. Um minuto só, mas por lembrança, sim, deixa eu só confirmar, que o outro trata de RPJ, mas são idênticos, presidente. São Então, idênticos. A matéria São de idênticos direito... com as mesmas alegações, com o mesmo recurso e com o mesmo crédito. E com as mesmas datas, mas muda o valor. Perfeito. Bom, então, estamos votando os dois processos. A proposta do relator é negar provimento. Alguém quer se manifestar? Então, eu considero... Júnior, que está pesquisando alguma coisa, Júnior? Não. Então, eu considero que, por unanimidade, foi acatada a proposta do relator, negado o provimento nos itens 102 e 103. Desculpa, 102 e 103. Tem dois processos que são meus, eu vou pular, até que eu não faça anotação, e vou para o item 107 da relatoria da Júnia. Toledo do Brasil, Júnia, por favor. Tá aí. Isso aqui é o seguinte. Agora deu pau. É um pedido de restituição, tá? Do ILL. E o contribuinte, então, ele pretendeu a restituição do montante de 158. Ele tinha um pedido inicial e depois ele fez também um perder conta. Aí, o que acontece? O despacho decisório negou o provimento porque não tinha tido trânsito em julgado da ação do ILL, tá? Aí o contribuinte alegou, o contribuinte impugnou, né, fez uma manifestação, tem o microfone aí aberto. Esqueceu, pagando. Aí o contribuinte impugnou falando o seguinte, falou, olha, o meu pedido de restituição, ele foi antes da alteração do CPM, da Lei Complementar 104. Então, eu não teria que aplicar a vedação do trânsito em julgado, né? E, além disso, ela se aplicaria para posterior, né? Para os créditos em seguida. E aí, a DRJ falou, olha, não, entendeu que se aplica, sim, o artigo 104, e entendeu também porque, mesmo antes do 104, a súmula 212 do STJ já vedaria compensação por liminar. Eu nem vou entrar nessa discussão, no momento em que ela analisou já não era mais liminar, o processo já estava lá no TRF, mas aí o que aconteceu? Como o processo é muito antigo, o que eu fiz? Eu fui até a internet, tá? O processo tinha ido para o Superior Tribunal de Justiça, enfim, é uma confusão, ele vai, o TRF nega, eles agravam, o processo volta, porque aí o TRF tinha considerado que estava conflito, aí o TRF julga, dá provimento, o processo volta para o STJ, e o STJ inadmite o recurso especial. Em resumo, eu entrei no STJ, olharem aí, está aí o recurso especial, e o andamento que ele foi indeferido, e o STJ agora tem um negócio bacana, que é a certidão. Ele emite uma certidão inteiro teor. Isso é ótimo, né? Na minha época não tinha isso, não. E aí, com a opção de você pedir emissão de inteiro teor, eu entrei no processo, e no final está aqui, ó.
processo transitou em julgado no dia 11/12/2019. E aí, eu transcrevi só a parte final da certidão, ó, se vocês olharem aí, está aqui. Isso é muito importante, na verdade, para a rescisória, né? E está aqui, ó, o trânsito em julgado. Vê? Decisão, protocolizado, transitada em julgado em 11/12/2019. Tá vendo? A terceira linha de baixo para cima. E aí tem o código de segurança da certidão. Em fase do exposto, provimento ao recurso voluntário com retorno à DRF para análise, aí sim, do montante creditório, mas não do direito ao crédito em si. Né? Seria só para liquidação. Você está colocando o seu voto aqui. Era o problema que foi colocado tanto no despacho decisório quanto na decisão da DRJ, ele aconteceu no curso do processo. Você está dizendo aqui, Júnior, dar provimento parcial para retornar a DRF para análise sobre direito creditório. É isso que está pedindo, né? Isso. Tá bom. Evandro? Júnior? Esse processo que foi o que a gente conversou sobre competência, não do RL, era esse aqui? Não, né? Não. É porque eu entendo que a competência aqui não é nossa, não. É da segunda. Eu acho que é assim. Aqui é retenção na fonte, passou para nós, não? É imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido. O nome do ILL é esse. O nome correto de ILL é Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido. Depois foi chamado abreviadamente de ILL, mas o nome é Imposto de Renda. Realmente, eu julgava ILL lá na segunda sessão. É nosso. Agora eu acho que passou para a primeira. Será que passou para a primeira? Porque não era, não. É nosso. Gente, é Imposto de Renda na Fonte. Isso aí chama-se... Não, Ciccone, isso aqui não era nosso, Ciccone. Mas agora é. Eu acho que... O Marcos já jogou um processo todo dia disso aí? Não. Eu joguei um processo de LL e o mês que vem eu vou pautar outro de LL. A nossa competência é equiparada à fonte. E fonte hoje está concorrente à competência da segunda para a primeira. É Imposto de Renda na Fonte, acabei de falar. Gente. E o Marcos já julgou um processo. Bom, proposta da relatora é devolver lá. Alguém discorda? Então, Não. Unânime, acordo dado provimento parcial para retornar para a DRF, para análise lá na DRF. Continuando, Júlia, vou pular um do Luciano, já que está com você, faz o 111 aí, tipo Electronics do Brasil. Depois eu faço do Luciano 110. Pode ser, Júnior? Microfone. Nós estamos te ouvindo. Júnior, não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Desculpa, Ciccone, é porque eu não estava conseguindo abrir aqui. Não tem problema. Hoje o negócio está feio. Vamos ver se vai abrir. Eu não estou abrindo na pasta T. Você não consegue abrir o seu voto aí, o 111? Um segundo, vamos ver aqui. Senão... Está rodando o negocinho aqui, não está abrindo. Como foi, eu saio e entro, reinicio o computador. Júnior, a gente consegue ver seu voto. Se você quiser abrir do seu arquivo, não tem problema. Eu estou abrindo do meu arquivo. Mas de repente você tem... abre? Pronto, vamos ver aqui. Porque a gente consegue ver seu voto, não tem problema nenhum. Aqui tá tranquilo. De repente você tem no pendrive, aí você pode fazer por aí. É porque se aconteceu o que aconteceu comigo, é melhor você abrir no próprio arquivo do computador. Entendeu? Se abrir a pasta T... Eu estou tentando abrir exatamente no arquivo do meu computador e está dando problema. Eu vou reiniciar meu computador, pode passar para outra pessoa. Então, enquanto você faz isso, eu vou seguir com o Luciano. Luciano, dá para fazer o item 110 aí? Dá, presidente. Novamente, essa empresa aí nova, é o terceiro processo dela. Terceiro quarto. Então, vamos lá. Luciano... Presidente, esse caso aqui, ele é um pouco, não diria complexo, mas é um pouco denso em relação aos fatos. E aí eu fiz aqui um
pequeno prólogo já no voto. Então, eu vou partir direto para ele. Né? E, assim, eu explico tudo de novo. Assim. Perfeito. E os demais microfone, vamos lá. Isso. Bom, em relação à tempestividade, o parágrafo 8 é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço e passo a apreciar. Parágrafo 10. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo, haja visto que os fatos foram descritos no relatório, entende-se adequada a constituição de pequeno prólogo sobre os acontecimentos de trâmite processual, de forma a facilitar a compreensão e fundamentação da decisão. A contribuinte apresentou 2 declarações de compensação, por meio das quais intentou compensar R$ 582.360 centavos. Os créditos para compensação seriam provenientes de benefício fiscal instituído pelo artigo 4º da Lei 8.661 de 93, relativamente a imposto de renda retido na fonte, sobre o pagamento de royalties. Então, o benefício teria sido concedido ao contribuinte por meio da portaria número 663, de 29 de novembro de 2001. Depois de analisar os pedidos, a autoridade fiscal emitiu o despacho decisório número 1139, de 22 de junho de 2007, por os meses 626 e 631. No despacho, a conclusão foi de que, pelo fato dos pagamentos pela transferência de tecnologia terem sido efetuados antes da publicação da acima citada portaria número 663, então não haveria como aproveitar o referido benefício. Além disso, a autoridade reconheceu que não se tratava de pagamento de royalties, mas sim de liquidação de empréstimo da Inova S.A. junto à Pecon Energia, sucessora da PASA. Colaciona-se abaixo o texto do despacho sobre isso, folha 630, cujos grifos não se encontram no original. Aí tem o texto aqui do despacho decisório. Em virtude da negativa da autoridade, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade em 10 de setembro de 2007, folhas 648 e seguintes. Em 2 de 10 de 2007, folhas 682, a autoridade fiscal notificou a contribuinte da nova emissão do despacho decisório, desta vez de número 1682, de 23 de agosto de 2007, folhas 641 e seguintes. Perdão. Que, na verdade, tratou-se de uma revisão de ofício do despacho anterior, pois tinha como objeto a reanálise dos pedidos de compensação. Nesse despacho, que praticamente é uma cópia do anterior, o agente continua reconhecendo que os dispêndios foram efetuados antes da vigência da portaria número 663, mas silencia a respeito da natureza da operação, que teria motivado a retenção do imposto sobre a renda, deixando em aberto. Portanto, se o pagamento efetuado pela Inova S.A. a Pecon Energia teria sido pagamento de royalties ou liquidação de empréstimo. Aí eu transcrevo abaixo aqui a redação que foi alterada lá no despacho. A contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, se surgindo contra a revisão de ofício, alegando sua nulidade, o que foi aceito pela DRJ. Em acórdão, este órgão julgador anulou o segundo despacho decisório, permanecendo assim o primeiro apenas. Contudo, ao analisar a manifestação de inconformidade, a qual pugna pelo reconhecimento de liquidação de empréstimo, uma vez que lhe é mais favorável, pois lhe proveria direito à parcela maior do crédito, a DRJ decidiu que a natureza jurídica dos pagamentos em questão seria de subrogação, não os caracterizando assim nem como pagamento de royalties, nem como liquidação de empréstimo. A questão dos pagamentos efetuados antes da vigência da portaria número 663 também seria um problema na concessão do benefício. Mas esse daí o despacho decisório já continha, né? O primeiro. Apresentado o recurso voluntário, pleiteia a contribuinte que seja reconhecido que houve liquidação de empréstimo, sendo reconhecido o direito ao crédito. Reconhecido também o direito ao crédito. Alternativamente, caso se mantenha a decisão da DRJ, requer ser reconhecido o direito ao crédito proveniente do benefício fiscal. Quanto à decisão do litígio, a DRJ não se limitou a analisar as matérias atinentes ao despacho decisório,
ou aos argumentos da petição. Por outro lado, alterou a fundamentação do despacho. Fez análise como se agente fiscal fosse e não julgador de primeira instância. Função esta que deve se restringir aos termos previstos no artigo 27 do Decreto 235, 72 e no artigo e ao artigo. Luciano, só um segundinho, Luciano. Essa manifestação que você está lendo agora é sua ou é do contribuinte? Agora é minha. É o voto agora. Você que está falando isso aí? Não, sim, mas essa colocação que a DRJ se virou fiscal, é você que está falando? Ah, sou eu. Tá, vou escrever aqui no final do parágrafo 15 que o prólogo finaliza aqui. Tá bom. Pode continuar. Participar do julgamento. Aí, agora o 16 é meu, sou eu. Tá. Quanto à decisão do litígio, a DRJ, eu vou continuar lendo lá, né? No artigo 27 do Decreto 235 e ao artigo 174 da Portaria MF número 95, de 30 de abril de 2007, vigente à época da decisão. Assumindo esta posição, o julgador de primeiro grau usurpou sua competência ao tentar realizar revisão de ofício, quando a esta cabe a DRF. Tal afirmação pode ser confirmada pela análise dos artigos 160, inciso 21, 238, inciso 1 e 243, inciso 1, da portaria acima indicada, com a transcrição dos textos a seguir. No mesmo sentido, o parecer normativo COSIT número 8, de 3 de setembro de 2014, em seu parágrafo 50, está inserido no tópico revisão de ofício do despacho decisório, prega que a revisão de ofício pode ser feita enquanto a matéria não esteja sob a alçada da RJ, em virtude de manifestação de inconformidade apresentada. Transcreve-se a seguir o texto. Tendo isto em vista, não pode a decisão da DRJ ser mantida em sua totalidade, devendo ela ser suprimida no ponto que destoa do despacho decisório. Assim, a natureza da operação recorrente, sobre a qual foi retido o imposto sobre a renda, IRRF, deve ser reconhecida como sendo liquidação de empréstimo. Aplicação da portaria número 663, de 29 de 11 de 2001, parágrafo 19. Outro ponto questionado pela recorrente seria o montante da operação em aplicação da portaria número 663, de 29 de novembro de 2001, pois no entendimento da DRJ, ela teria sido realizada antes da vigência da portaria. Entende-se que a análise fica prejudicada, uma vez que a natureza da operação não foi reconhecida como pagamento de royalties, mas sim como liquidação de empréstimo, algo que é reconhecido, inclusive, pela contribuinte. Eu colacionei aqui o que a contribuinte disse. Como a legislação concede o benefício a quem paga royalties, não deve ser ela, portanto, aplicável ao caso. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a reconhecer a natureza dos pagamentos como liquidação de empréstimo e, com o crédito proveniente do IRRF sobre tais quitações, reconhecer o direito creditório da recorrente. É o voto, presidente. Sim. Manifestação dos colegas. Alguém quer ler melhor? É uma matéria um pouco diferente. Diferente assim, eu posso dizer que no começo foi meio complicado para digerir tudo, mas porque tinha muita informação, mas depois vai. O que houve, basicamente, foi que o despacho decisório atribuiu a natureza, entendeu que a natureza era uma, depois a DRJ, daí ele mudou a opinião, aí a DRJ anulou o segundo despacho decisório e tentou alterar também o primeiro. Daí não é possível ao meu ver. Por isso que eu... mas eu acho que é uma questão de requisitos. Eu estou olhando aqui a decisão da DRJ, tá? E é uma questão daquelas discussões de PDTI. Para mim, precede uma discussão aqui, né, que é a questão da validade da portaria, a 663, que foi uma concessão anterior à publicação da portaria, né? Agora, para mim, a decisão do DRJ está bem tranquila. Ele verificou os requisitos, entendeu que não estavam aplicáveis ao caso. E, claro que aí vem a discussão, se é subrogação ou não.
Mas eu entendo que ela tentou caracterizar, e para mim não vejo nenhum, ela atuando como fiscal. Ela viu, olha, está uma discussão aqui de requisitos. Trabalhou eles. Luciano quer falar, depois Iágaro. Na verdade, Marco, eu até desconsidero que é aplicável a portaria, porque, na verdade, o despacho decisório, o primeiro despacho decisório, quando eu falar em despacho decisório, vai ser o que está em vigor, né? Não o que foi anulado. O despacho decisório, ele reconhece que não era royalties, portanto, não era aplicada a portaria. E eu concordei com isso. Então, você não tem que discutir a portaria. Só que o despacho decisório, ele entendeu que não era pagamento em virtude de trazer tecnologia, mas sim liquidação de empréstimo. E sendo a natureza do pagamento liquidação de empréstimo, na verdade, não vai dar desconto de 30% no imposto retido na fonte. Vai ser praticamente que total, porque aí não vai incidir imposto de renda, porque ele vai estar pagando liquidação de empréstimo. Não, mas é só um momentinho. Isso aí é uma subrogação. Temos que sair bem claro, para mim, pela decisão do DRJ. Não é subrogação, Marco. Espera um pouquinho, só deixa o Iágaro se manifestar, que ele tinha pedido. Iágaro. Não, a minha dúvida justamente era essa, se a questão da portaria, ela me pareceu, assim, pelo despacho decisório, que por ter sido os pagamentos, que esse seria um fundamento para negar, que ela não teria ainda regulamentado pela portaria. E a última fala do Luciano agora está dizendo que isso não seria um requisito, é isso? É porque, assim, o que nós estamos discutindo, o que a gente tem que discutir, melhor, o que a gente tem que observar é qual é a natureza da operação, do pagamento que ele fez. Ele declarou como sendo royalty, o contribuinte. O contribuinte falou, é pagamento de royalty, portanto, eu tenho direito ao benefício da portaria. A autoridade fiscal chegou e falou assim, olha, não é pagamento de royalty. Isso aí é liquidação de empréstimo. E, além disso, você não tem direito porque o contrato foi firmado antes, ainda que o pagamento tenha sido feito depois. Aí, ele foi notificado, apresentou manifestação de conformidade. Falou, não, beleza, se é liquidação de empréstimo, está tudo certo, eu aceito. Só que o valor vai ser maior, de devolução do dinheiro. Aí a autoridade fiscal, eu não sei por que ela mudou de ideia, daí ela fez outro despacho, que foi cancelado. Nesse despacho, eles suprimiram a parte que falava que era liquidação. Falaram que ele não tinha direito ao benefício e não falaram nada sobre liquidação de crédito. Ou seja, desvirtuaram a respeito da natureza jurídica do pagamento. Aí a DRJ anulou o segundo, mas a DRJ assumiu uma terceira posição, dizendo, olha, não é liquidação de crédito, é subrogação, que também não pode, porque não é da competência dela daí. Aí eu falei o seguinte, olha, não é da competência da DRJ fazer essa alteração, que está claro lá no despacho decisório, que vale, que é a liquidação de empréstimo, né? E, portanto, deve ser reconhecido como aquele documento é válido. E não se aplica o benefício da portaria, porque não é royalties. Então, isso você exclui. Só que o contribuinte vai ter direito, porque liquidação em crédito, daí a incidência do IRR, do imposto de renda retido na fonte, é menor. Então, ele vai ter mais benefício, ele tem mais crédito, na verdade. Só que isso... Paula. Não, é só para dizer, assim, que eu estou avaliando aqui os contratos, e quando você entra no volume 3, na página 176, que você vai ler o contrato, no último item lá, no item 7, está escrito, em decorrência da subrogação acima referida, e de acordo com os termos e condições do presente instrumento, a Inova deseja reembolsar a PESA pela soma do adiantamento feito a Lumos. Então, quando a gente vai analisar, e eu acho que a DRJ acabou fazendo isso, ela viu que tratava-se, de fato, de subrogação e não de royalties. O que eu acho é que aí realmente há uma inovação, como você mesmo falou, não? Se o despacho decisório, ele tomou uma linha para denegar o direito do contribuinte e a DRJ verificou que era outra, ela não poderia ter inovado. Aí eu acho que cabe anular ou o acórdão da DRJ por cerceamento de defesa ou dar
Agora, como dá provimento também, se nem o despacho decisório está correto. Então, a gente teria que fazer um outro tipo de análise aqui. Oi, Júnior. Luciano, vai. Outra vez, palavra sua. Presidente, acho que a Júnior levantou a mão antes. Desculpa, Júnior, você. Acho que não seria não, Paulo. É inovação de critério jurídico. Não entendi, Júnior. Tem inovação de critério jurídico aqui. Eu quero perguntar para o Luciano o seguinte, vamos tentar fazer uma matéria nova essa aqui, acho que vale a pena a gente pensar, se for você pedir vista, né? Eu sou o último a votar, né? Senão eu já pediria. No despacho decisório inicial foi reconhecido alguma coisa para o contribuinte? Não, presidente, mas não. Ele analisou pelo resposta de item por item, não foi reconhecido. Não. Aí ele fez manifestação de conformidade para a DRJ. E aí? O DRJ disse o quê? Continuou não dando nada. Antes da DRJ se manifestar, foi emitido o segundo despacho decisório, dizendo que anulando a natureza... Isso. Então, mas pera um pouquinho, mas por que emitiu um outro despacho decisório se nem no primeiro deu nada para o contribuinte? Presidente, eu não sei por que eles não fundamentam, mas o que eles mudaram foi o reconhecimento da natureza de liquidação de empréstimo. Foi isso que foi mudado apenas. Deve ter sido feita uma revisão de ofício, não? Não, tudo bem, eu estou querendo entender. Que foi feito no despacho decisório, entendendo que era royalties, é isso aí. E não deu nada. Ele não falou nada. Não falou nada. Só suprimiu a parte que era liquidação de empréstimo. Tá. Aí veio o segundo despacho decisório e continuou não dando nada para o contribuinte. Foi para a DRJ, o contribuinte reclamando que queria a parte dele. Tá? Isso. A DRJ disse o quê? Você não tem direito porque agora já não é nenhum dos dois casos, agora é um outro caso. É isso? Isso. Aí a DRJ falou o seguinte, falou, você continua não recebendo, anulou o segundo despacho decisório, e daí ela adotou uma outra postura. Só que, assim, não é somente uma postura com base na natureza do pagamento. Tem duas questões a ser discutidas. Isso em todas as decisões foram faladas. Se for o benefício fiscal da portaria, eles entenderam que pelo fato do contrato ser firmado antes e os pagamentos depois, não haveria o benefício. E a natureza. São esses dois temas que estão em discussão. Aí a DRJ ela falou, olha, o contrato foi firmado antes, o pagamento depois, não pode. E como que foi a operação total? Como que foi a operação toda? A operação foi o seguinte, duas empresas criaram uma terceira, que é a Inova. Essas duas empresas anteciparam o valor para compra de tecnologia. E aí a Inova veio pagar, mas no lugar de pagar o fornecedor da tecnologia, o contrato previa que ela pagasse, retornasse, exatamente. Por isso que a autoridade do primeiro despacho entendeu que era pagamento de empréstimo. Falou isso. Ok. Alguém mais quer se manifestar aí? Ivan, se quer Paula, falar, Ivan? eu estou olhando o contrato aqui, só quero ver se é o mesmo que a Paula estava se referindo, que é a página 494, né? Aqui está falando em licença, aqui em pagamentos, no artigo 5 do preço e pagamento. Eu estou realmente confuso com esse processo. Ele está falando assim, que como remuneração pelas revelações de direitos não exclusivos, a licença providas por este, o licenciado, no caso a Inova, pagará taxas de licença a Lumos, aqui, por exemplo. Mas isso olha aqui, isso aqui é royalties, né? Pois é, olha que confuso. É o volume 3, página 175. Eu estou na página 106 aqui no contrato. Aqui. Deve ser outro contrato, porque são vários, né? Eles colocaram vários contratos. Tem a página 175, você tá falando? Página 175 do volume 3. Agora, me parece, pela documentação aqui, o Acceptance Test Waiver Letter, que a Inova é quem está, sendo beneficiária da tecnologia, né? Porque ela vai
ela vai suportar o custo do negócio, da interrupção do negócio. Presidente, posso falar aqui um pouquinho? Deve falar, porque tá confuso, né? Essa questão do contrato, eu vou dizer para vocês que eu me deti no contrato e analisei várias vezes a cláusula. Uma das mais importantes é a cláusula 2, eu só não estou encontrando eu não lembro exatamente qual página que ela está, mas eu já acho. O fato é que chegou uma hora que eu falei assim, bom, a autoridade fiscal, ela definiu qual era a natureza. E se eu for ficar analisando qual é a natureza, eu vou fazer uma alteração também, se eu entender de maneira diversa dela. Então, na verdade, eu estaria fazendo a mesma coisa que a DRJ fez. Então, se a autoridade fiscal, que é quem tem competência para fazer revisão de ofício, e analisar e emitir o despacho, ela disse que era isso, e o segundo despacho foi feito a destempo, então, se eu discordar da autoridade fiscal que emitiu o despacho decisório, eu vou estar fazendo a mesma coisa que a DRJ fez. Perdão. Tem que dar provimento, porque se não tiver, não tem outra alternativa aí. Esse contrato que a Paula fala aqui, que ela referiu aqui, é um contrato subsequente ao royalty original, em que entra uma outra empresa, que é chamada PESA, essa que foi relatada no voto pelo Luciano, em que ela faz o pagamento integral à licenciadora, né? E aí a Enova, essa empresa que se subroga. Não, né? E aí a Enova continua pagando, a natureza jurídica do que a Enova está pagando, me parece que continua sendo royalties. O fato de um terceiro vir e subrogar uma dívida que eu tenho com licenciador, não muda a minha natureza jurídica do que eu tenho. Não, mas nesse caso, uma é sócia da outra, né? Não, então, isso aí é outra história. Né? A PESA foi incorporada pela PASA. Tá, mas isso não tem relevância, né? Isso, mas aí o que acontece? A PESA, aliás, a PASA, que foi incorporada pela PESA, é a sócia, né? Peraí que eu já falo para vocês aqui que está no meu voto. Não, eu até tenho vinculação entre as empresas, eu acho que isso não... Isso, mas assim... E aí o que acontece? Uma das empresas, ela antecipou o dinheiro para fazer o contrato exterior. Isso. Daí vem a Enova e vai pagar para o sujeito que está trazendo o contrato. Daí eles firmam um contrato, uma cláusula no contrato, que eu já vou achar aqui a cláusula, dizendo, olha, no lugar de você me pagar, eu já recebi dessa empresa. Então, você devolve ela, porque ela antecipou o pagamento da tecnologia que eu estou dando. Ok, mas qual é a natureza jurídica desse pagamento para a Enova? Mudou? Não, continua sendo uma taxa pelo licenciamento não é isso? E tem juro e tudo. Aí, o que a autoridade fiscal falou? Ela falou, é liquidação de pagamento. Não, mas isso quem falou foi a DRJ, não foi? Isso? Não, a DRJ não, a despacho decisório, autoridade fiscal. O que o Iago está dizendo é o seguinte, todas essas operações aí societárias, aí, o que modificou a essência? Isso não é pagamento de royalties? Na minha forma de ver, continua sendo. Ela pagou juro, inclusive, presidente. E se é pagamento de royalties, tem fonte. E se tem fonte, o que acontece? O contribuinte vai querer a restituição dele mesmo. É isso que ele tá, não é isso que ele está pleiteando? Ele está pleiteando que seja reconhecido como liquidação de empréstimo, e em virtude disso que o R-fonte seja devolvido. Esse é o problema, né? Queria comentar aqui uma coisa. O despacho decisório falou, não, isso aqui é empréstimo. Ele falou, maravilha, valeu. Isso mesmo. Na verdade, assim, ó, tem 2 despachos decisórios. O segundo não foi conhecido pela DRJ. Então, está valendo aqui, esse momento da licença administrativa é o primeiro, que trata como empréstimo. Isso. Aí a DRJ vem com essa tese de questão de subrogação do contrato. Tá uma confusão mesmo. Infelizmente, eu vou pedir vista. E ter feito isso há mais tempo. Oi? O senhor já deveria ter feito isso há mais tempo. Não.
Prosseguir. Vocês sabem que está... Até eu vou olhar direito. O Marco não quis pedir vista, está sem lanterna, está escuro demais esse negócio aqui. Nossa, É o seguinte, o Iago está Agora, eu não entendi uma coisa. Se ela estava Julgamento encerrado. satisfeita com... Julgamento encerrado, vista concedida ao Conselho Marco Rogério. Discutimos isso na próxima sessão em março, porque isso não voltará em fevereiro. Júlia, Tico, 111. Conseguiu liberar isso aí? Presidente, Sim. posso dar uma última informação, só um número. Folhas, o contrato está nas folhas 141, cláusula 2. Tá bom, ótimo. Informação do Marco. 141, cláusula 2. Júlia, vai, 111. Tico, Electronics. Tico. Ai, Deus. Está aberto aí o microfone, Paulo. Foi mal. Tem certos dias que de noite é fogo, viu? Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Deixa eu ligar o microfone, meu amor. Vamos lá. Bom, desculpa, acho que é cansaço. Estou no voto, tá? Conforme expôs no relatório, a discussão do processo é de natureza eminentemente fática. Isso porque o que se discute é a legitimidade ou não de um crédito recorrente oriundo de imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio pagos ou acreditados por empresa controlada no ano calendário de 2002. Referido crédito integrou o saldo negativo de RPJ apurado na DIPJ 2003. A decisão recorrida, no entanto, negou o provimento à manifestação de inconformidade por entender que o mencionado crédito não foi comprovado, conforme se infere pelo trecho abaixo transcrito. E aí ela faz uma análise detalhada de todas as alegações do contribuinte, enfim, depois, se vocês quiserem ler, eu não vou ler aqui, tá? E aí eu concluo o seguinte: o exame dos documentos que integram o processo revelam que, apesar do inconformismo quanto ao não recolhimento do alegado crédito 922.498, bem como da argumentação no sentido de que a RFB teria livre acesso às informações e documentos da sociedade controlada, o recorrente não desenvolveu qualquer esforço no sentido de produzir prova inequívoca da efetiva retenção do mencionado valor, pois parte da premissa que é dever do fisco comprovar, junto à fonte pagadora, a retenção e o efetivo recolhimento do IRR-fonte. Como bem apontado pela decisão recorrida, não basta apenas que o rendimento tenha sido oferecido à tributação, mas é necessário que o recolhimento do IRF esteja devidamente comprovado. E aí eu uso o artigo 373, que o ônus da prova, nesse caso, seria dele. Finalmente, é importante registrar que o referido crédito já foi objeto de análise pelo CARF, são vários processos ligados a esse crédito, o qual, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso voluntário por ausência de comprovação do direito creditório. Aí eu transcrevo a emenda. Conforme se verifica pelo trecho do relatório da mencionada decisão, trata-se do mesmo saldo negativo que deu origem à compensação discutida nesses autos. Aí eu transcrevo só para demonstrar aí. Em fase disposto, nega provimento ao recurso. Alguém discorda? Pode falar, Paulo. Está sem microfone. Não, desculpa, estava só terminando de ler. Falou. Tá, ok. Pode terminar. Estou de acordo, já antecipando. Marco. Ok, acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Com a relatora. Luciano. Acompanho. Eu também acompanho. Luciano, naquele processo anterior, você estava dando provimento, né? Sim, presidente. Ok. Seguindo. Também acompanho aqui no caso, negado provimento.
Terminou a pauta da tarde. Vou voltar no que tem duas. Não terminou, tem 2 processos meus. Vou deixar para depois. Deixa eu pegar um processo aqui anterior. Paula, está com vontade de falar? Fala você agora. Item 90. Marca do Brasil Petróleo S.A. Está na pauta já. Vou abrir. Está na pasta, vou abrir aqui. Desculpa, presidente, qual item? 90. Eu vou direto para o voto, porque eu normalmente faço um breve relato aqui no começo. Primeiro, eu tenho que avaliar a tempestividade do recurso que foi interposto em 14 de março de 2016. Tem-se que foi emitida a intimação postal encaminhada ao endereço da recorrente com aviso de recebimento, mas retornou após ter sido recebida em 22/10/2015. Eu coloco até as folhas do processo aí, 278 a 279. Diante da impossibilidade de intimação via postal, procedeu-se com a intimação via edital, conforme disposto no artigo 23, parágrafo 1º do decreto 70.235. E eu pus aí o edital, as folhas 281, configurando-se completamente válida e eficaz, vez que foi efetuada nos termos da legislação. Dessa feita, o prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em 6 de janeiro de 2016, numa quarta-feira, e encerrou-se em 5 de fevereiro de 2016, sexta-feira. Logo, o recurso voluntário seria intempestivo. Ocorre que a recorrente alega que a correspondência que lhe foi encaminhada foi devolvida indevidamente por erro do empregado do condomínio onde está estabelecida há mais de 10 anos. Acrescenta ainda que o pedido de cópia do processo, atendida em 14 de outubro de 2015, não continha cópia do acórdão hora recorrido, e por isso o contribuinte não foi capaz de interpor o recurso dentro do prazo legal, o que implicaria em cerceamento de sua defesa. Contudo, tal argumento não merece prosperar. No extrato do processo, as folhas 257 e 258, verifica-se que a informação de que a impugnação já havia sido julgada em 16 de julho de 2015 e se encontrava disponível nos autos, tendo o acórdão recorrido sido anexado em 17 de maio de... Não, mas espera aí, não pode, né? Se ela foi julgada em 16/7, como é que ela pode ter sido anexada? 17/7. Oi? 17/7 de 2015. Tá certo aqui. Eu é que errei. 17/7 de 2015. Como se verifica pelas informações eletrônicas do processo que eu até coloquei aí abaixo. Diante do exposto, eu voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestivo. E aí eu não sei o que vocês acham, mas, olha, houve uma primeira tentativa de intimação via postal, o porteiro do prédio devolveu a correspondência, dizendo essa pessoa contribuinte não está localizada aqui, e então a citação foi feita por edital. Pelos prazos do edital, o recurso voluntário seria intempestivo. Agora, além disso, eu poderia ainda considerar, né, que esse prazo do edital ele não seria considerado e considerar a data que a contribuinte pediu a cópia dos autos. Ele pediu a cópia integral dos autos. Ele está alegando que o acórdão não estava anexado aos autos e que ela não teve a cópia desse processo. Só que quando a gente vai ver, o acórdão, ele está no processo desde o dia 17 de julho, aí, como a gente está vendo, ele já tinha sido anexado. Então, é muito difícil, assim, né, dele ir lá buscar a cópia do processo em outubro, quase 3 meses depois, e é eletrônico, e dizer que o processo não estava anexado. Então, aí tem vários pontos, né, para ser considerados nessa análise de tempestividade. O contribuinte que elege domicílio tributário nos termos do CTN, Paula, e nesse caso, tá, a responsabilidade é dele, de zelar pela comunicação. A Receita Federal mesmo, desde 2013, 14, permite o DTE também, até que facilita esse tipo de problema. Então, o contribuinte tem que zelar
ele vem, eu acho que no momento, eu acho não, eu já votei até matérias assim, teve um voto meu aí uns meses atrás, que exatamente o contribuinte alega isso, algo muito parecido com o teu voto, mas o fato é, domicílio tributário é eleito pelo contribuinte, ele que tem que zelar, as regras são do artigo 23, 7235, e aí não, nenhum desses motivos excusa a responsabilidade dele de não ter recebido correspondência. Para mim é tranquilo. Eu concordo com o Marco. Não há vício na ciência por edital. Entendeu? Ele foi, voltou, o requisito do 23 foi feito. Você foi até um pouco além ainda e verificou. Eu até tive o cuidado de olhar o processo e nessa data que você fala, 17 de maio, eu fiquei na dúvida se estava anexado e já assinado, mas já está assinado. Se olhar lá embaixo, foi assinado tudo no mesmo dia. Então, assim... Sim. Não tem jeito dele não ter visto. Eu até superaria a questão do edital, mas mesmo depois até da ciência que ele teve, ele ainda demorou muito para poder interpor recurso voluntário. É que se a gente começar a flexibilizar essas regras, a gente vai abrir um espaço enorme de descontrole administrativo. Tá? Aí vai ter contribuinte querendo o processo já estar arquivado, em cobrança, e querendo reabrir a discussão. Acho que mais do que isso, né, Marco? Tu vai fazer disso uma estratégia para nunca constituição do crédito. Eu acho que depois, com o advento, tá? Com o advento da internet massiva, não tem mais essa desculpa. O próprio Comprote ali tem push desde 2010, 2008. Quer dizer, o contribuinte pode controlar isso de outras maneiras. Tá? Hoje, por exemplo, o mais comum é o contribuinte ser anexado, que nem tu mostrou no teu caso, decisão, no dia seguinte ele já está entregando o recurso. Ou seja, nem recebeu ciência, nem foi mandado ciência para ele. Então, na realidade, não tem desculpa mais. Bom, encerradas as discussões, alguma dúvida? Por unanimidade de votos, negado não conhecido o recurso por intempestivo. Continuando. Alguém quer falar? Vou fazer um processo meu aqui, que é da pauta de hoje à tarde, para encerrar de hoje. Tentar encerrar, né? São 5h35. É o item 105. Hospital de Ávila Limitada. Já está aí o processo, só acompanhar. Isso aqui é simples, é tranquilo. Já vou direto ao voto. Item 7. Deixa eu ver o que é isso aqui. Achei que era intempestivo, não é não. Para um pouquinho só. Recurso voluntário, RJ Campo Grande, improcedente impugnação contra mantido lançamento foi lançamento de ofício, imposto de renda na fonte. Está aí os autos de infração. Agora que eu estou vendo, eu achei que era intempestivo. Tem um lançamento. Muito bem. A decisão recorrida manteve os lançamentos e vem para o recurso nas folhas 7. Está aqui agora, que eu me lembrei. O recurso voluntário restringe-se a questionar a aplicação da multa de ofício de 75% sobre os lançamentos, sob entendimento de que estaria diante de medida inconstitucional de confisco, porque essa multa deveria ser 20%. Aí eu trago a respeito da multa, né, o artigo 44, e digo lá na frente, que esclareça que igualmente ao atrás exposto, por estarem devidamente fundamentadas as exigências, não cabe a esse órgão administrativo perquirir sua constitucionalidade, em dado que esse controle é do Poder Judiciário, de acordo com a súmula 2, dos artigos 62 e 72 do anexo 2 do RICARF. Então, eu comento no finalzinho, finalmente registre que o percentual de 20% aventado pela recorrente só se aplica em caso de multa de mora, ou seja, quando não há procedimento de ofício. Conclusão, eu não conheço do recurso na parte que se reporta matérias de cunho constitucional e objeto de súmula, e na parte conhecida, negar provimento. Tranquilo. Seguindo, próximo. Nordesquim, item 106. Também já está aí. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui já é um pouco diferente. Recurso voluntário, decisão da RJ Recife, lançamento de imposto de renda na fonte, pagamento a beneficiários não identificados. Esse processo é um trabalho danado, porque ele não era digitalizado, foi digitalizado depois, eu não conseguia copiar.
eu não tenho tanto conhecimento de informática como alguns de vocês, para conseguir fotografar essas páginas e trazer para cá, deu muito trabalho, mas eu consegui fazer para vocês verem o que está sendo cobrado, né? Suprimento de caixa, porque o contribuinte sacava na boca do caixa. Então, a acusação é essa. Como consequência, foi constituído o crédito tributário de 787 mil, sendo 373 mil de principal, e o resto são os acréscimos. A contribuinte requereu nulidade e tal, e vem para a DRJ. A DRJ deu uma parte para o contribuinte, e de acordo com o acordo, estou aqui nas folhas 6. De acordo com o acordo da DRJ, os itens que permaneceram sem comprovação, portanto, foram mantidos no lançamento, seriam os seguintes, utilizando a mesma sequência dos itens do voto e fazendo referência às folhas. Então, a DRJ entendeu que estava comprovado uma grande parte e manteve isso aqui. Eu peguei exatamente de acordo com os itens do voto da DRJ. Item 5 é lá do acordo. O que o colega lá da DRJ escreveu, eu pus aí, citei as folhas, para que ficasse bem caracterizado. Além desses montantes, aí estou dizendo aqui no finalzinho das folhas 7, sobre os quais lançamentos foram mantidos, em face à não comprovação, o acordo combatido também conservou incomprovado o cheque número tal do banco tal, no valor de R$19 mil, escriturado no dia 1/12/2006. Eu trago embaixo o que a DRJ escreveu. Com isso, na visão da decisão ACOI, restaram incomprovados os seguintes valores: base de cálculo e os lançamentos remanescentes mantidos. O lançamento remanescente mantido. Está aí, 229 mil de base de cálculo, isso... O colega lá da DRJ fez os cálculos, chegando ao valor do imposto de renda na fonte de 123 mil. E concluiu o voto. Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e considerar procedente, em parte, o lançamento para reduzir o imposto de renda na fonte de 373 mil para 123. Eu trago a ementa da DRJ. Aí, no recurso voluntário, a contribuinte traz outras informações, questiona item por item, do que a DRJ foi um recurso voluntário muito bem detalhado, ele questionou item por item, eu reproduzi aí, não vou ler naturalmente, né? E ele seguiu basicamente do jeito que a DRJ colocou, que eu trouxe aqui, ele também seguiu aqui a defesa do contribuinte no recurso voluntário, rebatendo praticamente tudo. Agora eu vou para o meu voto, já nas folhas 13. Eu trago o item 61 e vou já para minhas ponderações. Segundo a fiscalização, diversos valores frutos de cheques emitidos pela recorrente não tiveram a devida identificação dos destinatários ou não tiveram sua causa justificada. Por ocasião do julgamento de primeiro grau, a terceira turma da DRJ já afastou uma parte e manteve o que nós conversamos, falamos lá em cima, que é esse valor de 123 mil reais. Consoante a decisão recorrida, restaram comprovados esses valores, vou reproduzir, e no recurso voluntário interposto, a recorrente voltou a aduzir ter comprovado praticamente todos os valores, restando sem comprovação uma pequena parcela. Muito bem, palavras minhas. Circunscrita a demanda e os valores em discussão nessa esfera, resta ver se procede os argumentos da recorrente. Analiso-os um a um, e os correspondentes comprovantes juntados a partir da decisão recorrida, adotando a mesma sequência do voto condutor. Ao invés de mandar para a DRF, eu fiz esse trabalho. E um por um, tá aí. Da mesma forma que eu coloquei lá, o item 5 da DRJ, eu reproduzi o voto e aí coloco embaixo. Só vou ler esse, que serve de exemplo para os demais. A DRJ disse lá, em relação ao cheque tal, no valor de 61 mil, escriturado no dia tal, o contribuinte apresentou documentos de florestais e que, bom, pode ver, em pese o fato de que o total de valores de dados coincidindo com o valor, a data do cheque, os mesmos não possuem autenticação bancária, não podendo ser verificada efetiva por comprovação do pagamento, bem como a data, não servindo como comprovante. Isso é a DRJ. Aí eu escrevi embaixo, análise documental minha, conclusão desse relator, pagamento integralmente comprovado, beneficiário Oxiteno S.A. no valor de 61 mil reais, os documentos estão nessas folhas, foi totalmente comprovado, então o valor remanescente zero. Se vocês eu ia fotografar e pôr essas folhas aqui, eu achei que era muita coisa. Então, se quem quiser ver, está nessas folhas os pagamentos que foi, parece, esse fornecedor Oxiteno, que dá exatamente esse valor. Seguindo, aqui de baixo é parcialmente comprovado, aparecem os beneficiários, Secretaria da Fazenda, Corne Produtos do Brasil, Bonfim Cargas, deu um valor de 8.600, sobrou um remanescente de 1.991. E assim vai, tudo aí por aí abaixo. Análise documental que fiz um por um, o item seguinte aí, que é o item 17 lá da DRJ, todos os fornecedores que receberam isso. Em suma, o contribuinte emitia um cheque e pagava tudo isso aí. Aí a pessoa, tanto a DRF, depois a DRJ, falou, nossa, isso não está comprovado, não bateu, o valor não bate. Mas se tivessem feito isso aí que eu fiz aí, bate. Ou não bate, um valor pequenininho. Aquele 1.991 que está lá em cima, vocês vão descendo o voto aí, e tem mais um aqui nas folhas 19, mais um remanescentezinho de 1.559.
Aí, então, aparece o resumo total comprovado dos 209, 205. Não comprovado, 3.551. Aí digo eu, além desses valores, há um outro individual, que é o cheque número 1742, que eu falei lá atrás, do Banco Itaú, no valor de 19.750, escriturado no dia tal, apontado pela decisão recorrida da seguinte forma, reproduzir aí. Acerca desse apontamento, pelo razão 76, quedou-se silente a recorrente, de forma que fica mantido integralmente o lançamento sobre tal montante. Então, aí o resumo de 229, menos 205, sobraram R$23.000. Conferindo os valores mantidos, 1.991 mais 1.559 mais 19.750, 23.301. Calculei já o imposto de renda na fonte e coloquei embaixo sobre esse valor, incide em multa de 75 e juros de mora, taxa de Selic. Já fiz o reajuste da base de cálculo, da lei, e concluo o voto dando provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor dos lançamentos, base de cálculo de 229 para 23.000, e o tributo devido de 123 para 12.546, os valores originais. É o voto. Agora tem que esperar um pouquinho. Pode converter em diligência, se quiser mandar para diligência. Não, pedir vista. Pede. Alguém discorda? Pede vista e confere os valores, hein, mano? Não tem nem como concordar ou discordar, né? A gente teria que fazer todo o cálculo aqui para poder... É só lamber documento, como fazia antigamente. Agora não precisa lamber mais. Eu estava pensando justamente isso, presidente. Isso aí é saudade do tempo das auditorias em papel, hein? Presidente, o senhor imprimiu todo o processo para ficar lambendo, né? Para matar a saudade. Não, o processo já está digitalizado, mas está muito difícil, porque não estava em PDF. Bom, enfim, está aí. Tô brincando. Excelente trabalho. Dado o provimento parcial. Exatamente. Faltam 15 minutos. Vamos voltar aqui. Voltando para Paula. Deixa eu ver qual é o item que eu tinha visto agora. Item 6970. 2 em seguida, faça você, Paula. E feche o microfone, quem tiver com o microfone aberto. Item 69 é lá de norte, item 70 é M.O. Araújo. Já está na base, eu estou só abrindo aqui. Desculpe, repete os números. 6970. Obrigado. Lá de Nor. Vou direto para o voto, a folha 3. Vou começar pelo item 2, porque ele apresenta os requisitos para admissibilidade. O objeto do presente processo é o indeferimento do pedido de inclusão da recorrente no regime de tributação do Simples Nacional, formalizado em 31 de janeiro de 2019, em virtude da recorrente possuir débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional. Conforme disposto no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, é vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional em empresas que possuam débitos com o INSS ou com as fazendas públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que quitou os débitos indicados no termo de indeferimento no valor de R$ 500, referente à multa por atraso na entrega de DCTF no período de apuração de 22 de setembro de 2016. A decisão recorrida, contudo, constatou que a recorrente não recolheu os acréscimos legais devidos no valor de R$ 19,70 e, por isso, ainda possuía débitos com exigibilidade não suspensa, motivo pela qual denegou seu pleito. Compulsando-se os autos, verifica-se que 1. O pedido de inclusão no Simples Nacional foi realizado em 31 de janeiro de 2019 e o pagamento do DARF no valor de R$ 500 foi efetuado em 22 de janeiro de 2019, ou seja, antes do pedido de inclusão no Simples Nacional. O termo de indeferimento foi registrado em 15 de fevereiro de 2019, indicando que a recorrente ainda possuía o débito já quitado de R$ 500 e não de R$ 19,70, saldo restante após o pagamento do débito pela contribuinte. Apenas após a prolação do acórdão, que manteve o indeferimento do pedido de inclusão em 6 de setembro de 2019, é que a recorrente teve conhecimento do valor real do débito e, consequentemente, do motivo do indeferimento do seu pleito.
Entendo que o fato de o termo de indeferimento constar equivocadamente o valor do débito em aberto pela contribuinte é motivo de sua anulação. Isso porque os atos administrativos devem ser devidamente motivados, de modo a oferecer ao administrado contribuinte a possibilidade de impugná-los. Tal direito do contribuinte é o que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios norteadores não apenas de todo o sistema jurídico brasileiro, mas também das decisões administrativas. Poder-se argumentar que tal erro seria irrelevante para a inclusão da recorrente no regime do Simples Nacional, dado que a mesma não teria oportunidade de sanar as irregularidades apontadas no termo de deferimento em comento. Todavia, tal entendimento também não merece prosperar. É que não se pode admitir que, após a negativa de admissão da contribuinte no Simples Nacional, não tenha o contribuinte o direito de sanar quaisquer irregularidades que, porventura, fossem identificadas após a análise do seu pedido de ingresso pela autoridade fiscal, de modo que o ato atenda ao interesse público. Ora, o interesse público, no caso das admissões ao regime do Simples Nacional, é oferecer a microempresas e empresas de pequeno porte tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias. Nessa esteira, destaca-se o entendimento exarado por meio do acórdão número 1001, tal da conselheira Edeli, assim emendado. Eu não vou ler a ementa, nem o voto, só algumas partes. Em seu trecho, em seu voto, a conselheira esclarece que deve-se ter em conta que a Lei Complementar 123/2006 admite que, no caso de exclusão dos contribuintes do Simples Nacional, a opção seja restabelecida caso o sujeito passivo regularize os débitos em até 30 dias da ciência do ato de exclusão. Considerando que a lei silencia a respeito dessa faculdade no âmbito do indeferimento de opção pelo Simples Nacional, é razoável concluir que esse mesmo direito deve ser reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão também da constatação de débitos pendentes. Aí eu ponho outro acórdão na mesma linha. Nesse caso, há que se fazer uma distinção importante que reforce o entendimento dessa conselheira no sentido de reconhecer a nulidade do termo de indeferimento. Muito embora não se tenha verificado nos autos a quitação do débito remanescente no valor de R$ 19,70, a recorrente só se deu conta de que havia ainda saldo a pagar após a prolação do acordo de manifestação de inconformidade em 6 de setembro de 2019. Por todo o exposto, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário, para anular o termo de indeferimento prolatado em 15 de fevereiro, por vista da indicação do valor do débito. Marcos, o microfone. O termo aqui é uma opção, né? Indeferimento. Acontece o seguinte, ela tinha um débito que ela quitou antes da data, que era um débito de R$500. Quando veio o termo de indeferimento, o termo de indeferimento veio, olha, você deve os R$500. Aí ela falou, eu já paguei. Só que quando veio a decisão da DRJ, ela falou, não era o débito de R$500, na verdade ficou um saldo aí de R$19,70. Só que, na verificação dos débitos, quando foi feito lá o termo de indeferimento, o débito que constava era de R$500. Aí, então, eu acho que ele, só por aí, eu já acho que ele não devia estar válido. Mas caso vocês ainda entendam, falar, mas mesmo assim ela ainda tinha esse resíduo a pagar e ela não teria tempo, e mesmo assim ela não poderia fazer a opção pelo Simples, eu ainda acho que ela deveria ter tido, quando ela conheceu, olha, ficou um resíduo de R$19, que ela deveria ter tido a oportunidade para pagar. Então, primeiro, eu acho que o termo de indeferimento já errou ali, porque indicou o débito errado. Acho que só aí ela já teve o direito de defesa cerceado, porque só a DRJ que disse, olha, faltou foi os juros. Paula, presidente, posso falar? Sim, claro. Paula, por que tu não explora essa questão, então, do erro do termo de deferimento, sabe? Eu fico muito desconfortável, assim, da gente começar a alargar esse prazo de pagamento. Até para simplificar esse voto, Iagro, só te interrompendo, desculpa, eu posso suprimir. Eu só trouxe esse ponto em razão
de ser suscitado o seguinte, mas ele ainda tem débito. Não, Tá? Então, eu posso até tirar essa parte para a gente, esse voto, ele é muito claro para mim, de que o termo de indeferimento apontou o débito errado. Então, eu não preciso nem dizer não, mas na minha forma de ver, eu acho que esse é o fato, não sei os demais colegas, mas para mim isso é o mais importante, sabe? Porque essa construção que a gente faz, assim, que você faz agora, assim, e eu entendo, né, porque o valor é muito pequeno e a repercussão disso daí, mas assim, eu me sinto desconfortável de a gente começar a abrir essa questão, sabe, não, então ele não pagou os acréscimos, né? Daqui a pouco a gente já está diante de um outro débito e a gente vai começar, o limite, o intervalo dessa decisão é muito... Agora, quando vai para o termo de indeferimento e que ele informa para ele um débito e o débito está informado de forma errada, eu acho que ficaria mais fácil, pelo menos assim. Complementando, Iago, eu acho até que não é o termo de deferimento, até porque o termo de deferimento é depois do prazo. Eu estava pesquisando aqui no sistema, como é Simples Nacional e ele pesquisa lá no sistema, como é que consta essa informação. Então, a referência não é o termo de deferimento, o deferimento já é pós-mortem. Como ele obteve essa informação para pagar esses R$500, que é a lista de pendências, quando ele faz a primeira opção ao Simples e ele tem o prazo para regularizar até 31 de janeiro. Mas ele recebe um extrato disso, né? Ele recebe Então, na realidade, não é o termo de diferimento, para mim está tranquilo. Tá? Ele até fala bem claro lá que esse valor tal, é o extrato quando ele faz a primeira opção. Veja bem, nós já julgamos muitos casos assim, nós já temos que esse valor, depois o contribuinte tem que corrigir o valor, que o sistema não emite a guia automaticamente com a correção, tem quatro DARFs, 4 códigos de DARF que o sistema não emite o DARF com a correção. Eu sei que é difícil, o contribuinte é pequeno, não tem assessoria e tal, mas a lei diz isso, o contribuinte tem que verificar o valor que tem acréscimo sim. Então, é um problema, é R$19, 14, 17, 25, 42... O problema é que ele tem que recolher o valor integral. Infelizmente, já julguei processo de R$200, que o contribuinte ficou devendo R$11 e nós mantivemos, pelo menos, não foi por unanimidade, mas foi mantida a exclusão justamente por isso. Senão, da mesma forma que o Iago vai começar a largar o prazo, eu também vou começar a largar. E R$14 é pouco, 17, 27, 80. Mas eu acho... Eu já vou divergir antecipadamente, já vou dizer meu voto qual é. O ponto aqui não é o R$14 ou R$19, tá, gente? O ponto aqui são dois. O ponto não são dois. O contribuinte tem a informação que ele deve, lá ele tem que ir atrás saber quanto ele deve correto. Ninguém não pode se presumir que ele não foi isso, coisa não. Na Receita devendo. Que eles não têm acréscimo na Receita Federal. Como é que ele vai recolher o valor original na Receita? Não, o ponto aqui... Fala, Marco. Desculpe, é só um parênteses. As datas aqui dos anos está tudo errado no teu voto, tá? Estou falando do termo de deferimento de 2011, tá? 31 de janeiro de 2011. Tu bota 16, 19, tá? Não tem nada a ver com o processo. A não ser que eu esteja olhando o processo errado, mas é R$500 aqui tudo. Tá? Gente, desculpa, eu devo estar com algum problema com esse negócio de data mesmo, estou vendo os números errados. Eu vou conferir isso daqui. Tá tudo 19, 16, mas na realidade é tudo 2009, 2011, tá? É tudo lá. 10 anos aí. Peraí, pedido de inclusão. Deixa eu ver as folhas aqui, porque aí eu... O fato é o seguinte, ó. Mas o fato aqui... Para mim, o fato é o seguinte, está nos autos, tá? Desculpe, Paulo, até aproveitando para não falar mais nada. O contribuinte preencheu um DARF, esse DARF com vencimento em 31 de 12 de 2009 e foi pagar em 22 de janeiro de 2010, 11. Pois é. Então, ele sabe que está vencido. Tá? Claro que é péssimo. Marco, eu acho que as datas estão corretas, tá? As datas estão corretas. 31 de 1 de 2019. Tá certo. E foi constatado um débito de DCTF, multa por atraso, no dia que venceu, no dia 22 de 7 de 2016. Eu estou olhando o voto da Eli aqui, viajei. Nossa, está na hora de parar, pelo jeito, né? Um voto, adiantando aqui, eu vou ter um voto para fevereiro, que são muito parecidos, então eu já queria pedir vista. Eu vou adiantar. Então tá bom. Tá, deixa eu só fazer um ponto, desculpa, mas eu queria só reforçar aqui. Esse caso não é o fato dele ter pago a menor os R$19, tá? O que eu acho é que, depois que ele pagou o termo de indeferimento, apontou que ele tinha o mesmo débito.
E aí não diz para ele que era um remanescente de R$19, diz para ele que era aquele débito que ele entendeu que ele já tinha pago, tá? Então, em algum problema no sistema da Procuradoria, aquele débito não foi baixado. É por isso que eu acho que houveria um cerceamento de defesa. Mas ainda que a gente não entenda assim, eu ainda acho que ele deveria ainda ter um prazo para pagar. Mas são os dois pontos suscitados. Eu acho que a gente tem que, não é simplesmente indeferir, porque teve um erro aí no sistema que informou o débito. Mas eu só queria saber o seguinte, para encerrar, abrir prazo, qual é o artigo de que lei está dizendo que o contribuinte tem que ter novo prazo para pagar? Fala para mim. Não tem um novo artigo de lei. O que eu estou dizendo aqui, que está no voto, em vários votos já da Câmara Superior, tem 3, se não me engano, é que, analogamente, o contribuinte, como ele tem 30 dias para pagar os débitos apontados quando tem ali um ADE, ele, desse mesmo prazo, deveria ter sido concedido, porque a lei é silente, aos termos de indeferimento, o que é extremamente justo, até para atender o objetivo da lei, né? Então, nessa linha que eu entendo que poderia ser dado o mesmo prazo. E aí eu me recorro à jurisprudência uniformizante da Câmara Superior para poder aplicar o mesmo entendimento. Marco, o voto dela é para dar provimento. Seu. A Júlia vai pedir vista, mas tem que votar. Eu sei. Não, presidente, eu estava olhando aqui, a minha citação, o DARF, ele preencheu, só que ele coloca as datas, ele sabe, se ele fosse cuidadoso, zeloso, ele ia saber que estava em atraso, teria acréscimos, tá? Como é uma multa, não tem multa, mas tem juros. Então, já julgamos processos desse aqui, vários? Sim, eu vou divergir, entendo a situação, mas diverjo. Para negar o provimento. Agora. Eu tive um processo desse mês passado que eu perdi, foi o de R$200 que o senhor falou. Exatamente igual, a mesma matéria. Eu até lamento, mas é assim que está na lei. Não, a conselheira Paula, na época, até votou contra mim, ela, não sei porquê, ela foi na divergência, porque ela achou que não havia pago, etc, etc. Eu vou acompanhar ela até então, sob júdice, né? Depois que a Júnia voltar com o processo de vista, eu vou acompanhar a relatora até o momento, mesmo existindo ainda uma parte do débito em aberto, tá? Porque o que vale para mim é o pagamento integral. No caso, pelo que está dizendo, não houve pagamento integral em relação a juros, a correção. Mas como no caso do mês passado, mês retrasado, eu pus um voto desse, seria muito congruente da minha parte eu agora virar e falar, não pagou o percentualzinho da atualização, tem que negar. Então, gente, de novo, hein? Eu acompanho. Eu não estou dando provimento porque a falta de pagamento é pequena. É só respondendo o Leonardo. Eu entendi, Paula. Eu entendi, tá? Porque o meu processo era exatamente igual. Ela pagou os 200, aí o termo de indeferimento girou, voltou falando assim, você não pagou os 200, ela falou assim, mas eu paguei os 200. Aí vieram falar aí veio a DRJ falar que faltavam os acréscimos, entendeu? Eu falei, não, mas os R$200 do termo ela pagou. O que ela não pagou foram os acréscimos, que foi a DRJ que falou, e mesmo assim eu perdi. Depois o Evandro viu o processo melhor e ele, inclusive, falou, esse processo aqui está muito estranho. Talvez tivesse que ter analisado melhor. Mas aí eu já perdi. O processo é muito parecido com o que você falou agora, por isso que eu estou acompanhando você. Inclusive, eles fizeram você fazer o voto vencedor nesse processo. Eu perdi eles, o negócio... era uma outra situação, tá? Paulo, você já falou, eu posso falar agora, por favor? Você já falou seu voto, já falou todas as vezes, você está sempre com a tréplica, todo mundo fala, você fala em seguida, você já falou seu voto, nós já entendemos, você deu o provimento para o contribuinte. O Marco divergiu, o Pagano te acompanhou, tudo isso pode ser mudado depois. Eu vou pedir o voto do Evandro agora, por favor. Eu vou acompanhar a divergência, eu vou estar dando uma olhada nesses votos da Câmara Superior, mas eu entendo que criar um prazo que não existe na lei, já tem a lei do Simples Nacional, já tem o comitê gestor,
Se eles estão criando esse prazo, para mim eles estão legislando aí, não cabe, né? O prazo, o comitê gestor se pronunciou até isso, o prazo para regularizar é 31 de janeiro, isso está bem claro para mim. Então, eu vou acompanhar a divergência nesse caso. Júnior. Vista. Oi? Vista. Vista, Marco Antônio, em Brasília, você tem que sair às 18 horas, né, Marco? Faltou eu, presidente. Não, você já pediu vista. Tá. Eu só vou votar não. Correto, presidente. Marco Antônio, você tem que sair às 18 horas, é isso? Correto. Correto. Então, vamos encerrar, né? Porque não vamos atrapalhar o rapaz e muito menos... Vai que o Evandro não consiga gravar o que vem pela frente. Você garante uma gravação de meia hora aí, Evandro? Sim, a gente continua gravando aqui, só se der algum problema. Acho que é melhor não, né? Por isso que tem um backup, né? Mas a gente pode continuar aqui. Posso encerrar, presidente? Oi, Marco. Posso encerrar a gravação? Acho que é melhor encerrar, né? A gente volta amanhã e continua com isso aqui. Encerrado. Pode encerrar, sim.